Fala pessoal, beleza? Vou falar sobre nivelamento geométrico composto para vocês, tá? Nivelamento geométrico executado com nível topográfico composto porque é uma sucessão de nivelamento geométrico simples, tá? Então, nivelamento geométrico simples, se eu fizer, por exemplo, dois interligados para uma estaca de mudança, por exemplo, eu tenho um nivelamento geométrico composto. Então, nivelamento geométrico composto, você tem que colocar o nível em mais de uma posição do terreno, tá? Então, aqui eu tenho um terreno natural e vamos supor que eu queira realizar o que? O, o levantamento topográfico altimétrico desse terreno, tá? Aqui eu estou representando aqui um perfil e imagine o seguinte, para que, né, na verdade, se eu fosse fazer um perfil topográfico, igual está representado aqui, eu tenho que representar o terreno. Então, assim, quando houver aqui mudança de inclinação do terreno, né, igual tá marcado aqui, eu tenho que colocar uma estaca, tá? Então eu coloquei aqui, olha só, a estaca, cravei e chamei aqui, dei os nomes, né? Agora aqui é o seguinte, você pode fazer, tá? Esse estaqueamento constante, por exemplo, de 10 em 10 metros. E toda vez que houver aqui uma inflexão, uma mudança de inclinação, né, de direção do terreno, você crava uma estaca e chama essa estaca de intermediária. Se o estaqueamento fosse aqui, por exemplo, de 5, dessa estaca aqui, por exemplo, olha só, daqui para cá fosse de 10 metros, essa estaca aqui poderia ser 5 mais 3 metros, 5 mais 3. Então o nome dessa estaca seria 5 mais 3 e essa estaca estaria a 3 metros da estaca 5, entenderam? Então você pode fazer dessa forma. E aí agora eu vou mostrar, por exemplo, nivelamento geométrico simples. O que eu faria aqui? Olha só, coloco o nível em apenas uma posição. Lembrando que essa visada aqui, olha só, eu poderia colocar o nível entre duas e de maneira equidistante aqui entre cada duas estacas e executar a leitura. Então, eu colocaria o nível aqui, 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 ou seja, mais para um transporte de altitude ou de cota, tá? Agora, para a execução de um perfil topográfico, por exemplo, você pode utilizar esse tipo de nivelamento aqui, tá? Então, o que acontece? Por que eu colocaria aqui entre as miras mais ou menos equidistante com diferença de 2 metros? Para minimizar o efeito da curvatura, tá? Da refração atmosférica. Então, eu poderia ter feito isso, mas aqui eu coloquei o aparelho no nível numa posição de forma que eu conseguisse ver o maior número, né, realizar a leitura na mira no maior número de pontos possível. Então aqui eu resolvi colocar o aparelho nessa posição e coloquei que essa ponta aqui é uma RN, ou seja, eu tenho a cota desse ponto, tá certo? Eu tenho a cota dele. Então aqui seria chamado de Ré, porque a leitura que eu faço num ponto que eu conheço a cota ou altitude é chamada de Ré. As demais são vantes, tá certo? Aí eu tenho, por exemplo, eu coloquei depois essa aqui, esta estação 2. Tá, vou copiar aqui e para deixar o nome aqui, ó. Vou chamar aqui de 1 e 2. Tá? 2. Então pronto. Então aqui eu tenho uma leitura de Ré e todas as outras são vantes. Essa última vante aqui é chamada de vante de mudança, porque eu não consigo, por exemplo, olha só, fazer uma leitura de uma mira colocada aqui na estaca 7. Então tem que mudar o aparelho de lugar. Então quando eu faço isso, eu tenho que conectar esse nivelamento geométrico simples aqui, olha só, o 2 com 1. Então, por exemplo, eu tenho que esse outro nivelamento geométrico simples, que se eu desligar o 1, ele fica dessa forma aqui, ó. Esse é o nivelamento geométrico simples, tá? Agora, repare que eu tenho dois nivelamentos geométricos simples, o 1 e o 2. Eu conectei esse nivelamento aqui utilizando essa estaca, que é chamada de estaca de mudança. Essa estaca de mudança tem duas leituras. Uma chamada de vante para essa posição aqui e uma chamada de Ré para esta nova posição. Por que eu chamo essa aqui de Ré?
Porque, olha, eu vim transportando a altitude, a cota, para o ponto 1, para o ponto 2, ponto 3, até chegar no 6. Opa, não deu mais para fazer a leitura no ponto 7. Muda o aparelho. Qual que é a primeira leitura que eu faço? No ponto 6. Poderia fazer no 5? Poderia. Poderia muito bem fazer no 5. Talvez aqui não desse, ó. Mas você poderia pegar na anterior, não precisa necessariamente eu pegar na 6. Ou seja, você tem que fazer a leitura num ponto de cota ou altitude conhecido para ser chamado de Ré, tá certo? A Ré, por exemplo, partindo aqui do RN e tal, essa RN, por exemplo, aqui poderia ser 1, 2, 3, 4, RN, 5, e a leitura de Ré seria aqui. As demais seriam de Vant, mesmo estando para trás, tá? Então, o fato de ser Ré, a leitura de Ré é a leitura que você executa num ponto que você conhece a cota ou altitude, tá? E agora, por fim, o nivelamento geométrico simples 3, ó. Tá? Se eu apagasse os demais, o 1 e o 2, eu teria esse nivelamento geométrico simples. Então, o nivelamento geométrico composto é uma sucessão, né? São vários nivelamentos geométricos simples interligados por uma estaca de mudança. Então, qual que seria a estaca de mudança? Essa estaca 6 e a estaca 9, tá certo? Para a realização de alguns cálculos, a gente chama essa Vant aqui, na verdade a gente chama, né, dessa última posição aqui, essa Vant seria chamada de Vant de mudança, tá certo? Como que eu calcularia isso daqui? Olha, o zero, né, se eu verificar aqui, olha só, e dê a cota desse ponto, deixa o computador pensar aqui um pouquinho. Às vezes ele dá umas travadinhas mesmo, porque ele tá, coitadinho, tá meio fraquinho. Então, olha só, enquanto ele volta, né? Eu tenho aqui o nivelamento geométrico simples, né? Da primeira posição, eu tenho a estaca a RN, que eu fiz uma leitura de Ré, e as demais são Vantes. Deixa eu